A paz do Senhor, meus amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para dar continuidade às aulas de instruções para a próxima lição. Então nós estamos agora na lição de número 10. Louvado seja o nome do Senhor, Deus tem nos abençoado e nós já estamos chegando no final da revista. A próxima já está saindo do forno, né? É essa que está aparecendo aí na tela, Pescadores, né? E nós vamos já continuar com todo o nosso trabalho de estudos bíblicos dominicais. Já se vão aí 33 edições. Estamos aí na 32ª, que é essa aqui, projetando 2024 com sabedoria. E agora vamos para a 33ª edição, com a revista Pescadores, escrita aí pelo pastor Gedeon Júnior. Então vamos ministrar aqui a lição de número 10. As duas últimas lições nós falamos sobre vigilância. Acredito que Deus tenha falado muito ao seu coração. E agora nós vamos entrar aqui no estudo de número 10. Qual é o objetivo desta lição? É mostrar para o seu aluno que nós temos um órgão, um membro, melhor dizendo, né, muito perigoso. E nós vamos falar sobre a língua, nós vamos falar sobre o falar. Por isso que a lição tem por título Sabedoria para viver bem no falar. Então nós estamos aqui na página de número 67. Então abra sua revista na página 67 e nós vamos caminhando aqui numa aula de instrução para você, meu amado pastor, e para você, meu amado professor da escola bíblica. O texto áureo está em Provérbios, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, quer guardar a sua alma das angústias? Então fecha a boca. É o que Salomão está nos falando aqui no texto áureo. Guarda a sua boca, guarda a sua língua, e você vai guardar a sua alma das angústias. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Verdade aplicada. A língua nunca será totalmente domada nesta vida. Isso é um ponto de suma importância para você falar para o seu aluno. Nunca a língua vai ser domada nesta vida. Porém, à medida que os crentes crescem em graça e amor, podem usar a língua para edificar e abençoar os outros, em vez de amaldiçoá-los e destruí-los. Então nós estamos caminhando na vida cristã, a cada dia subindo degrau após degrau, para chegarmos à estatura de varões perfeitos. Então a língua, ela nunca vai ser totalmente domada nesta vida, porque nós nascemos numa carne pecaminosa, a nossa natureza tende em voltar-se para o mal. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo chega a dizer que o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele fazia era exatamente aquilo que ele não queria fazer. Então, é a mesma coisa somos nós. Nós estamos nesse mundo, aí a gente tem a tendência de fazer o mal. Queremos fazer o mal? Não, mas nós temos a tendência de fazer o mal. Aquilo que queremos fazer, nós não fazemos. E o que não queremos fazer é isso que fazemos. Então a língua, ela não vai ser totalmente domada nesse mundo. Porque a tendência é falar, falar, falar e falar. O que nós temos que fazer é o quê? É como a lição anterior. Sermos vigilantes, vigiai, ter cuidado. E aí nós vamos ter uma vida sadia na presença de Deus. Então, primeiro ponto aqui, na verdade, aplicada. Quando nós chegarmos na página 68, nós temos aí a introdução. E nós vamos mostrar na introdução que a língua desempenha um papel importante
na articulação das palavras durante a fala, pois permite a modulação do fluxo de ar para produzir diferentes sons da fala. Então a língua, irmãos, primeiro, foi criada por Deus, é de suma importância, é fundamental, faz parte do nosso corpo. Só que nós temos que domar, nós temos que ter cuidado, embora a verdade aplicada diz que ela não vai ser totalmente domada nessa vida, mas nós temos que ter muito cuidado com ela. O grande detalhe é que temos que ter muito cuidado com o que temos falado. Dependendo da situação, este falar pode servir para o bem ou para o mal. O que temos falado? O fato é que vamos falar. Isso é, irmãos, certo. Você não é mudo, então você vai falar. Eu não sou mudo, então eu vou falar, certo? O grande detalhe é o que estamos falando. Esse é o grande ponto a ser discutido hoje. O que estamos falando? É para edificação ou é para destruição? É para abençoar ou é para amaldiçoar? Que vamos falar, vamos mesmo, certo? Nós temos que ter cuidado para falar coisas certas. Coisas certas. No estudo de hoje, iremos tratar sobre um assunto muito importante, a questão do falar. E para que isso aconteça, é necessário termos um órgão em nosso corpo chamado de língua, que pertence ao sistema digestivo, localizado na cavidade oral. Então, irmãos, você tem esse órgão aí. É bênção de Deus na sua vida. Presente de Deus na sua vida. Então nós temos a língua, nós não somos mudos, nós vamos falar. O que temos que ter cuidado é o que vamos falar. Por isso que o tópico 1 fala: não fale mais do que a boca. Não fale mais do que a boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Olha só. A morte e a vida está no poder da língua. Aí quando você continua a leitura, na página 68, diz assim: um dos maiores perigos, talvez o mais sério de todos, que temos a enfrentar todos os dias, está em nós mesmos. Olha que profundidade isso aqui, irmãos. Um dos maiores perigos, talvez o mais sério de todos, que temos que enfrentar todos os dias, está em nós mesmos. Qual é esse perigo? A língua. Esse é o grande perigo. Temos que enfrentar todos os dias. Está em nós. A língua está em mim. A língua está em você. Os pecados da língua e o dever de refreá-la está escrito na carta de Tiago, capítulo 3. Então, olha só. Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 12. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo. Então, você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 2, e você vai ler até o versículo 12. Você leia com seu aluno, peça para ele abrir o texto, e você vai ler esse texto com seu aluno, e lá vai falar sobre a questão da língua. Então a língua, ela tem um grande potencial, tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que Salomão fala que a morte e a vida estão no poder da língua. A esperança de controlá-la reside em concentrar-nos mais na vida interior do que na própria língua, mais na fonte do que a que ela produz. Então, olha só, é um pequeno órgão, porém muito perigoso. Irmãos, dependendo do que você fala, você pode destruir um casamento. Dependendo do que você fala, você pode destruir um rebanho, irmãos. Acabar com uma igreja. Assim, para entender, né?
disse-me-disse entre irmãos, e um irmão sai, vira uma contenda, uma família sai, vira uma bagunça por conta de uma fala, por conta de uma intriga, de uma fofoca. Levantaram uma calúnia contra um pastor muito grande, uma mentira muito grande. E esse pastor foi obrigado a se afastar da frente da igreja. E aí depois descobriu que era tudo mentira, o pastor foi lá, passou por aquele momento difícil, e a pessoa que caluniou, falou dele, foi lá pedir perdão, certo? E aí o pastor falou assim: tranquilo, eu te perdoo, mas faz um favor para mim antes. Aí tinha um saco de pena, de folha, melhor dizendo, e o pastor pediu para esse rapaz subir em cima do telhado, jogar essas folhas no ar, no vento, e o vento, de forma que o vento espalhou todas essas folhas aí. E o pastor falou assim pro rapaz: eu te perdoo, agora faz favor para mim, as folhas que você jogou, vai lá e cata todas elas e traz para mim novamente. E o rapaz falou assim: pastor, isso é impossível. Aí ele falou assim: pois é, exatamente isso, o que você falou já foi propagado, de forma que é impossível agora resolver toda essa questão. Porque um sai falando uma coisa, falando outra, falando uma coisa, falando outra, e quando vê, meu irmão, o negócio já está bem grande. É igual um vídeo que eu vi essa semana, o poder da fofoca, da língua. O camarada bateu o dedo num barranco, assim, numa pedra, e bagunçou não, estourou a cabeça do dedo do rapaz. O outro viu e falou assim: fulano acabou de sofrer um acidente. O outro escutou e falou assim: olha, parece que o fulano foi para o hospital, tá muito mal, tá na UTI e precisamos que Deus abençoe. E o outro já foi contando uma história bem maior, dizendo que ele havia morrido. E aí a notícia espalhou na cidade, dizendo que aquele rapaz havia morrido, e ele saiu gritando: não, eu não morri, eu estou aqui. Então uma coisa foi puxando a outra. Tá vendo que se você abrir a sua boca para abençoar, glória a Deus, aleluia, amém. Mas se você abrir a sua boca para amaldiçoar, para mentir, para caluniar, para fazer fofoca, tem pessoas que acreditam naquilo. Tem pessoas que vão acreditar naquilo que você fala e vai espalhar para o outro. E aí começa, meu irmão, aquele disse-me-disse. E quando for analisar, o estrago já está bem maior, está bem grande mesmo, ao ponto de ter que consertar. E para consertar, meu irmão, eu vou te falar, é difícil, porque já foi propagado, já foi espalhado, entendeu? Então olha só, então, é um dos maiores perigos que tem a língua. Ela tem um grande potencial, tanto para abençoar como para amaldiçoar. A esperança de controlá-la reside em concentrar-nos mais na vida interior do que na própria língua. Esta é a visão que Tiago traz nesse texto, por isso você vai ter que ler Tiago 3, versículo 2 até o versículo 12. Lê esse texto com seu aluno. Então esta é a visão que Tiago quer nos passar sobre a língua. O autor sagrado procura nos despertar sobre os efeitos malignos e de longe alcance que podem ser gerados pelo falar. Seu método de ensino é estrategicamente elaborado por meio de comparações e alegorias. Tiago nos passa verdades irrefutáveis e relevantes. O tema central é: varão perfeito é o que não tropeça no falar. Esse é considerado o varão perfeito. A pergunta então é: tu és um varão perfeito? Eu sou um varão perfeito? Como é que eu sei se eu sou um varão perfeito? A resposta é: se eu não tropeçar nas minhas palavras. Eu sou um varão perfeito. Tu és um varão perfeito? Como é que você sabe? Se você não tropeça nas palavras, tu és um varão perfeito. Tropeçou nas palavras, fala mais do que a boca, não é varão perfeito.
São por essas e outras razões que Salomão escreveu esse provérbio, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, aquele que ama comerá do seu fruto. Como tem sido o seu falar? Pergunte para o seu aluno. Tem sido para abençoar ou para amaldiçoar? Na hora da ira, você é aquela pessoa que sai despejando tudo e falando que vem à cabeça, ou você para um pouco antes de falar, e quando fala, sai coisas boas, mesmo estando irado. Então, irmão, nós temos que orar a Deus para que Deus mude o nosso comportamento. Porque na maioria das vezes, nós falamos mais do que a boca. Então, muitos de nós só quer falar e não queremos ouvir. E aí Salomão fala em Provérbios 18:13, o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. E o que é estultícia? Segundo o dicionário Aurélio, sabe o que é? Tolice, irmãos. É alguém que é tolo. É alguém que é ingênuo, vaidoso, presunçoso, infundado, que não tem sentido. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a ouvir. Ouvir mais, falar menos. Ouvir mais e falar menos. Quem não sabe ouvir e só quer falar é tolo e vai sempre passar vergonha. O apóstolo Tiago, em sua carta, escreveu: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando falamos muito e ouvimos pouco, a mensagem que transmitimos aos outros é que pensamos que as nossas ideias são muito mais importantes do que as deles. Então o primeiro ponto é esse: não fale mais do que a boca. Mostre que é um membro, um órgão difícil de ser domado. Não é fácil domar a língua, é considerado uma fera feroz, mas precisamos domá-la. O apóstolo Tiago vai dizer que é como um cavalo, meu irmão. Nós temos que domar essa fera. Falar menos, ouvir mais, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Mas, pastor Heber, como é que eu guardo, como é que eu falo? Mas como é que eu falo menos? Como é que eu vou fazer para não falar mais do que a boca? É guardar a língua, meu irmão. Guarde a sua língua. Aí tu vai falar menos. Você vai ouvir mais e vai falar menos. Pastor Heber, é difícil. Aí é que nós temos que cair na oração, na vigilância, como foi falado na aula passada. Pedir a Deus a misericórdia para que Ele nos ajude a falar menos. Por isso que vem aqui o tópico 2. Guarde a tua boca. Guarde a tua boca. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Eita, irmão, olha aqui. O que abre a sua boca, você acaba se destruindo. Fala demais, irmãos. E aí acaba se complicando, acaba se destruindo, porque você fala mais do que a boca. Aí nós temos aqui, na página 70, alguns problemas que podem acontecer na nossa vida se nós começarmos a sair falando demais. Eu até coloquei aqui, ó. A palavra guarda mencionada nesse conselho de Salomão tem um sentido de não revelar, ocultar, certo? Então é guardar. Alguém te contou algo, guarda. Não sai falando não, não sai contando não, oculte isso. Não revele isto. Existem pessoas que não podem saber de algo que a língua coça para contar. E não sossegue enquanto não fazem. Fica procurando pretexto e situações para colocar a boca no trombone. E falar tudo aquilo que deseja
e que muitas das vezes é um segredo, mas ainda assim ele não consegue guardar segredo. Há um dito popular que diz, muito conhecido: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Fala até pro cavalo, meu irmão, porque fala demais, não consegue segurar a língua. E aí Salomão fala: o mexeriqueiro, o fofoqueiro, revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Aí você vai abrir Provérbios capítulo 11, versículo 13, vai abrir Provérbios capítulo 18, versículo 7 ao 8. As pessoas que praticam mexerico, que é aquela fofoca, aquele disse-me-disse, não conseguem deixar de dizer: você nem vai acreditar no que acabei de descobrir. Já ouviu isso, irmão, na igreja? Você nem vai acreditar no que eu acabei de descobrir. Eu tenho uma tia que é pastora. Minha tia, chamada Edna Ramos, é pastora. E ela conta que um dia eu estava chegando na igreja e aí uma irmã, quando ela chegou na igreja, uma irmã falou assim: agora vem cá, minha irmã, vem cá, vem cá, vem cá. Aí chamou outra irmã, falou assim: agora conta aqui que você falou da pastora e do irmão e não sei o quê, e falou isso, e falou aquilo outro, e ela ficou assim meio sem graça, numa saia justa, querendo resolver aquela situação. E a irmã já tinha falado um monte de coisas ali, coisas inapropriadas, e ela ficou numa situação muito complicada. Então, irmãos, você já ouviu isso na igreja? Você nem imagina o que eu fiquei sabendo. Você não tem noção o que eu acabei de descobrir. E eu vou te falar. Mas não fala pra ninguém não, tá? É somente entre nós dois. Aí vai e fala. E aí conta. E aí aumenta, porque era uma coisa até aqui, e aumenta um pouquinho mais. Aí muitas das vezes conta pro outro. Conta para um terceiro, para um quarto, para um quinto, para um sexto. E aí o negócio desanda. Então vamos lá. As pessoas que praticam mexerico não conseguem deixar de dizer: você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. Eu estou na página 70. Existem alguns crimes, irmãos, cometidos com a língua, que nós temos que ter o maior cuidado de não cometê-los. Então existe crime. Você pode ser preso por conta da sua língua. Eu posso ser preso por conta da minha língua. Então existe, irmãos, a calúnia, a difamação e a injúria. É a mesma coisa? São as mesmas coisas? Não. Calúnia é uma coisa, difamação é outra coisa e a injúria é outra coisa. Tá certo? Então 2.1. O que é calúnia? Pode ser feita através da mentira, da falsidade e invenção contra alguém. É imputar falsamente alguém um fato criminoso. Aí tem o artigo 138 do Código Penal, e a detenção para esse crime é de 6 meses a 2 anos de multa. Então olha só, irmãos, você pode pagar multa porque você está falando contra alguém. Eu dei um exemplo aqui. Fulano furtou a bicicleta de alguém. E a pessoa não furtou a bicicleta de ninguém. Ela não pegou a bicicleta de ninguém, ela não furtou. Mas ainda assim a língua mentirosa falou que fulano furtou aquela bicicleta. Isso é crime. Você está caluniando aquela pessoa. Aquela pessoa não fez nada, não furtou ninguém e você está caluniando. Isso é crime. Certo? A lei jurídica brasileira prevê pena contra os caluniadores. É de admirar que em muitas igrejas quem calunia não sofre qualquer ação disciplinar e com isso o mal se avoluma, pois o caluniador é assim estimulado na sua tarefa maligna e destruidora dos valores alheios. Então, irmãos, é importante pensar nisso. O irmão está caluniando o outro, ele tem que ser repreendido. Ele está sendo usado pelo diabo. Está caluniando o irmão, é mentira, e ele está sendo usado pelo diabo.
Então ele tem que ser repreendido. Se brincar, até afastado das suas funções, porque ele está caluniando o irmão. Tá certo? E aí o que acontece? Tem pessoas também dentro das igrejas, e a gente tem que ter cuidado, que gostam de estar relembrando aquilo que os irmãos fizeram. A pessoa vem, aceita Jesus, e as pessoas ficam relembrando. Irmãos, a Bíblia diz que quando o Senhor perdoa, Ele pega os nossos pecados, lança no mais profundo do abismo, e Deus nem sequer se lembra mais dele. Certo? A Bíblia condena a calúnia. No Salmo de número 101, versículo 5 diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Deus não suporta pessoas que ficam caluniando os outros. Aí você pode pegar Êxodo 20, versículo 16, o 23, versículo 7 e Provérbios 19, versículo 9. Hoje há pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor porque foram vítimas de calúnia de algum irmão. Já pensou nisso? Só que é o seguinte, Deus vai cobrar essa alma dessa pessoa. Tem pessoas que, saíram da igreja porque foram caluniados por outros irmãos. E isso é muito sério. Então temos que falar para nossos irmãos, pare de caluniar, porque isso é crime. Isso é um crime e é pecado e está sendo usado pelo diabo. Existe a difamação. A difamação, irmãos, é um crime contra a honra. Está previsto no Código Penal brasileiro que é atribuir, imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Artigo 139, Código Penal, a detenção é de 3 meses a 1 ano de multa. Exemplo, fulano traiu Beltrana, sendo que fulano não traiu ninguém. O camarada é fiel, é um homem de Deus, não traiu ninguém. Aí o filho do Satanás vem e fala assim, fulano traiu Beltrana. E sabe qual o detalhe? A Beltrana vai acreditar. A Beltrana vai acreditar. E aí foi o que? Uma difamação. Aí, meu irmão, para desfazer esse negócio, já virou uma bagunça. A Beltrana acreditou, fulano não fez nada e virou um fuzuê só, por conta de um filho do diabo que foi lá e difamou a pessoa. Então olha só, é perigoso o tropeço na palavra, falar contra a honra de alguém. Muitas vezes passamos a mão por cima do difamador para não dar escândalos. Não, ele foi o difamador, mas vamos deixar ele quietinho, porque senão vai virar um escândalo. Olha só, eu coloquei aqui, se alguém fuma, é cortado da comunhão, não é? Vamos lá. Quando eu pastoreava a igreja lá do Ocidental, Brasil para Cristo, Ocidental, estava pastoreando lá e chegou uma irmã e falou assim, pastor, meu marido fuma e ele quer tocar. Ele pode? Não, irmã, não pode. Como assim? Não pode, irmã. Ele não pode fumar, não pode tocar na igreja. Para tocar na igreja, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que vir aqui, estar em comunhão e vai tocar. Fumar não pode, não tem como. E o irmão saiu da igreja. A irmã ficou com raiva e saiu da igreja. Então assim, fumar pode? Não. Pessoa que bebe pode tocar na nossa igreja? Não pode. Não pode. Então olha só, fumar é pecado contra o corpo. Mas será que isso é mais grave que difamar alguém? Vamos pensar aqui. Será que fumar é mais grave que difamar alguém? Certa vez eu li um comentário de uma jovem que dissera que seu pastor excluía da igreja, porque o irmão disse que ela estava namorando e tendo relações sexuais com um incrédulo, quando isto não era verdade. Nem sequer teve oportunidade de defesa. Enquanto isso, o difamador ficou normalmente nas atividades da congregação. E Tiago fala aqui, não falei mal uns dos outros.
Quer dizer, ele vai lá, mente pro pastor, fala que a irmã está tendo relações sexuais com o namorado, e o que acontece? O difamador sai aí, dizendo que o difamador fica tranquilo na igreja. E a irmã teve que sair da igreja envergonhada, porque houve uma difamação. Houve uma difamação. Então tem a calúnia, tem a difamação e tem a injúria. A injúria. O que é injúria, pastor Éder? É atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém e expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo sua honra e moral. O exemplo mais comum são xingamentos, ofender a dignidade de alguém. Artigo 140, Código Penal, detenção de 1 a 6 meses. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então é chamar o camarada de porco, de nojento, de xingamentos. Eu não vou xingar aqui, né, irmãos? Graças a Deus, eu não tenho esse hábito de estar xingando. Glória a Deus por isso. Então, é ficar xingando os outros. E isso é injúria. Tá certo? Há uma atitude de 2 pesos e 2 medidas em muitas igrejas, quando só são punidos aqueles que adulteram, roubam, mas ficam totalmente impunes os caluniadores, injuriadores e difamadores. E alguém responderá por isso no juízo de Deus. Então é muito sério, irmãos. É crime, é pecado, está sendo usado pelo diabo. E tem o 2.4, que eu coloquei 2.3, mas é 2.4. Está na página 71, que é o boato. Originalmente, boato vem do latim boato, significando mugido ou berro de boi. Hoje significa notícia anônima, que ocorre publicamente sem confirmação. As famosas fake news. Há um demônio espalhando esse tipo de coisa em muitas igrejas. É o ouvir dizer. É a rádio peão, é o disse-me-disse, sinônimo de mexerico. E com o WhatsApp então, meu irmão, aí que o negócio fica solto mesmo. Com o WhatsApp então, a fofoca corre solta, rápida e instantânea. É só mandar um zapzinho, uma fotozinha fora do contexto, e aí ó, já foi, meu irmão. E aí para explicar, para resolver isso aí, é complicado. Aí aquela história que eu te contei, né? Está na página 71. É conhecida a história de um homem que espalhou o boato contra o outro. Esse abatido ficou doente, depois ficou provado que o fato não era verdade. O boateiro foi pedir perdão ao atingido pela má notícia. E eu perdoo se você fizer 2 coisas. O outro indagou: o quê? Você era um pastor. Primeiro, que você pega esse saco de pena, suba ao monte e deixe o vento levá-las. O boateiro disse: sim, isso é muito fácil. E o segundo: agora peço que faça a segunda coisa. Vá e junte todas as penas que espalhou. O mentiroso disse: isso é impossível. Isso é impossível. Moral da história: quem espalha boato contra o outro, depois mesmo que queira, será impossível ajuntar e desfazer o mal. Certo? Então, irmãos, é uma lição muito séria. É uma lição que a gente precisa abrir o olho e a mente dos nossos irmãos. Isso fala ao meu coração. Tem que falar ao meu coração. Eu que estou ministrando aqui, tem que falar ao meu coração. Eu tenho que mudar em muitos aspectos. E eu acredito que você também tenha que mudar em muitos aspectos. E aí o 2.4, que na verdade é 2.5. As palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Esse texto se refere às palavras chulas, palavras grosseiras, pornofonia. Sabe o que é pornofonias? Pornofonias, palavras e expressões obscenas, pornografia, ou seja, aquilo relativo à prostituição, as coisas obscenas, seja por revistas, filmes, piadas, anedotas
que ridiculariza as coisas de Deus. Conheço algumas pessoas que de 10 palavras que saem da boca deles, 8 são palavrões. Palavrões. Certo? E aí, eu até conto uma história aqui, que estávamos jogando bola num campo sintético, alguns pastores, alguns jovens da igreja, e aconteceu que o jovem novo convertido, em um momento de ira, em uma determinada jogada, começou a falar vários palavrões. E os pastores que estavam ali começaram a corrigir, e ele simplesmente disse: isto é normal. Todo mundo fala palavrão. Tudo isso é uma mentira. Isso não é normal, não. Todo mundo fala palavrão. Isso é conversa. Irmãos, não podemos falar isso. Como é que um crente vai abrir a boca? Vai não sei aonde. Filho não sei de quê. Isso não tem lógica. Isso é o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia palavrão da sua boca, meu irmão. Isso nós temos que orar a Deus. Olha só. Tudo isso leva o cristão a tropeçar na palavra, usando a língua para agradar o diabo e entristecer o Espírito Santo. Diante do que temos visto, o crente só pode combater o tropeço no falar, lendo a palavra de Deus, deixando-se dominar pelo Espírito Santo, vigiando e disciplinando o falar. Usemos a língua para o bem, pois somos cidadãos dos céus e não devemos descer a linguagem ao nível diabólico. Devemos usar a língua para encorajar outros, louvarem a Deus e levar a mensagem do Evangelho aos perdidos. Assim fazendo, dificilmente tropeçaremos em palavras. Ao invés de falar palavrão, dê glória a Deus, dê aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome. O ímpio, meu irmão, vai falar palavrão. Nós não. E aí nós vamos terminar com o tópico 3, dizendo o seguinte: fale a verdade. Fale a verdade. Aí Salomão fala aqui em Provérbio 19, 22. O que o homem mais deseja é que lhe faz bem. Porém é melhor ser pobre do que mentiroso. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Nós somos mentirosos. Pastor, eu não sou mentiroso. Quer ver um exemplo? Alguém liga e fala assim: o telefone toca. Aí a pessoa atende. Não fala que eu não estou. Não fala que eu estou. Isso é uma mentira. Não fale que eu estou. A minha roupa tá bonita, a roupa da pessoa tá feia. Você fala, tá bonita. Você tá mentindo. A roupa tá feia e você tá falando que tá bonita. É mentindo. Você vai comer na casa de alguém. Gostou? Gostei. Você não gostou. Então, irmãos, nós precisamos orar a Deus. Qual seria falar a verdade? Irmãos, eu não gostei. Tá ruim. Irmã, não tá bonito, tá feio. Irmã, tu acha que aquele cara bonito? Não. Ele não é bonito, não, ele é feio. É ser sincero. E aí, nós muitas das vezes não somos assim. Muitas das vezes vamos ser realistas. Muitas das vezes nós não somos assim. É falar uma coisa para agradar o outro. Você está mentindo. Deus sabe que é mentira. Então temos que pedir a Deus que nos ajude. Agora, tem duas situações. Tem a mentira e tem a omissão. Tem a mentira e tem a omissão. Você lembra lá que Abrão mentiu, né? Quando o crente deixa de confiar em Deus e volta-se para os seus próprios recursos, incluindo neles a mentira, os resultados são prejudiciais. Num período de fome, Abrão se dirigiu ao Egito e mentiu, dizendo que Sarai era sua irmã. Sarai foi levada para o harém de Faraó para tornar-se uma de suas muitas concubinas. Agora imagine a sua esposa
nos braços de outro homem por uma mentira sua. Imagina aí. Pois foi exatamente isso que aconteceu devido à mentira de Abrão. Ele deu a Faraó, de mão beijada, a sua linda esposa Sarai. Por conta de uma mentira. Faraó, meu irmão, o problema é de Abrão. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem mentiu foi ele. Ele que foi falar que era irmã. Então eu estou tudo certo. Tá vendo? Por conta de uma mentira. Aí eu já ouvi vários pregadores dizendo que Abrão não mentiu, e sim omitiu. E entre essas duas palavras, irmãos, há uma grande diferença. E muitos estão mentindo e quando são questionados fala que foram simplesmente omissos. Nesse caso não há dúvida, Abrão mentiu, porque Sarai não era sua irmã, era sua esposa. E no texto ele deixa claro o motivo pelo qual ele mentiria. Então olha só, o que é mentira? Ato de mentir é afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. Errar no que diz, induzir em erro, dizer mentiras, enganar. Então isso é mentira. O que é omissão? Deixar de fazer, de dizer ou escrever. Não mencionar, deixar em esquecimento, não agir quando esperaria que fizesse. Aí nós lembramos de quem, irmãos? Lembramos de Jesus. Certa vez, ele omitiu algo sobre a sua pessoa, o governador de Roma, Pilatos, como está registrado nos Evangelhos e Lucas capítulo 23, versículo 3 e 4. Então lhe perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Ele mentiu? Não, eu não sou o rei dos judeus. Ele não falou isso. Tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo nesse homem crime algum. Se Jesus estivesse liderando um grupo de militantes, afirmando ser rei deles, Pilatos talvez o tivesse condenado por traição contra Roma. Mas a resposta de Jesus a Pilatos não deu a entender nenhuma rebelião. A resposta literal de Jesus foi, tu o dizes. Ele meramente repetiu as próprias palavras de Pilatos. Jesus não negou, não mentiu, não enganou sobre a acusação, mas foi tão vago que Pilatos não teve como continuar. Jesus foi omisso, conforme a própria definição da palavra. Não agir quando esperaria que o fizesse. Ele simplesmente não agiu quando Pilatos esperasse que ele agisse. Então, agora vamos ao texto da mentira. Ananias e Safira. E aí? Ele omitiu ou mentiu? Ele vende a propriedade por 10 mil, digamos, e fala que foi por 5. Na hora caiu duro. Isso não é omissão, isso é mentira. Isso é mentira. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que Pedro fala a Satanás? Porque, como já dissemos, ele é o pai da mentira. É a única paternidade do diabo. É a única coisa que ele criou. Definitivamente, omitir não é mentir e vice-versa. Aí você lê todo o texto aqui que está na página 74 e na página 75. E aí, qual é o texto maravilhoso para tudo isso? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, tem pessoas que falam assim, existem muitas pessoas que têm a mentira como sua aliada. É sempre bom lembrar que não existe mentirinha nem mentirona, existe mentira, que é contrário da verdade. E esse mal tem estado presente na família, no trabalho, na escola, na igreja. Praticamente em todos os lugares. Há várias desculpas que estão na boca do povo, que não provém de Deus, vem do diabo. As pessoas costumam dizer, eu tive que mentir por uma boa causa. Eu tive que mentir por uma boa causa. Quero ver quem não mente. Ninguém fala a verdade.
Estas desculpas têm que ser quebradas das nossas vidas. Deus não compactua com a mentira, e se nós estamos mentindo, enganando, temos que orar a Deus e pedir que esse mal caia por terra na nossa vida. Aí você vai ler os conselhos de Provérbios 21:6, 26:28, 14:3, 15:1-4, 17, 27 e 28. E aí, irmãos, nós chegamos aqui na conclusão. Você leia a conclusão com seu aluno e encerra toda esta maravilhosa lição. Então, irmãos, é muito sério isso, hein? É muito sério isso. Temos que dar um jeito nessa língua. Temos que parar de falar. Falar só o essencial. Falar só o necessário. Nada além disso. Quer falar muito então? Vai falar de Deus, vai falar da Bíblia, vai pregar, vai louvar a Deus, vai falar de Jesus, do Espírito Santo, vai falar das obras de Deus, dos milagres. Quer falar, meu irmão? Então fale coisas de Deus. Vai falar do irmão, caluniar, difamar, é usado pelo diabo. Satanás está te usando. Tem que falar isso para o seu aluno. Está falando do irmão, falando, difamando, mentindo, está sendo usado pelo diabo. Nós temos que repreender isso em nome de Jesus. Tá certo? Meu querido irmão, espero que Deus tenha falado conosco. Esta é a lição. Que Deus te abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, boa aula. Que Deus te abençoe. E que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, rapidinho. Tá faltando pouquinho para eu completar aí 1000 inscritos. Tá faltando 40 pouquinhos inscritos aí. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal para atingir logo essa meta de 1000 inscritos, tá bom? Que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.